Welcome back, how are you? Muito bem, nós estamos aqui trabalhando sobre zoo animals. Última aula a gente fez alguns exercícios que eram sobre os artigos I, am, que significa uma, lembram disso? Então vamos corrigir esses exercícios para a gente poder continuar com a nossa unidade de hoje. A gente vai fazer alguns exercícios, também tem a parte de projeto, a gente vai fazer alguns exercícios extras hoje para praticar bastante essa gramática nova, tá? Então lá na página 58, nós vamos fazer a correção. No exercício 1, você tinha que preencher com A ou N. Então, nós tínhamos as palavras kangaroo. Deixa eu pegar o livro, que daí eu não preciso ficar olhando um por um, porque eu não lembro de cabeça todos os animais que pediu. Kangaroo, depois vinha alligator, depois zebra, depois rhino, hippo, koala, monkey e bear, né? Urso aqui embaixo. Então, tinha todos esses animals e vocês tinham que preencher com o artigo na frente A ou N. Então, a kangaroo, porque começa com K. An alligator, porque é vogal. A zebra, consoante. A rhino. A hippo. A koala. A monkey. A bear. Vocês viram que o único que começou com vogal foi alligator? Então ele vai ser o único que vai ser com N, tá? Todos os outros com A. Acertaram? Espero que sim, né? Porque isso aqui é bem tranquilinho, só a gente analisar bem a próxima palavra. Então eu vou apagar aqui, mas eu vou repetir para vocês verem se tá certo aí no de vocês. Então, a kangaroo, an alligator, a zebra, a rhino, a hippo, a koala, a monkey, a bear, ok? Depois no 2, vocês tinham que colocar nas colunas certas os animais que eram pets, farm animals ou zoo. Então vamos lá, eu vou ler a coluna do pet, você vê se colocou todos. Farm animals, você vê se colocou todos. E depois zoo animals, você vê se colocou todos, tá? Então nós tínhamos 3 pets. A dog, a fish, peixe, a turtle, tartaruga. Então tinha que ter esses 3. Cachorro, peixe, tartaruga. A dog, a fish, a turtle. Good? Já o farm animals, nós tínhamos 4. A horse, a goat, que é cabra, né? A sheep, ovelha, e a cow, vaca. Então, 4. E os zoo animals tinha que preencher toda a coluna. Então, era a lion, a tiger, an alligator, a zebra, a koala, an elephant, a monkey. Então, aqui preencheu todos. E nessa coluna, nós tínhamos 2 animais que eram com an e não a. Que era o alligator, an alligator, e o elephant, an elephant. Porque os dois começam com vogal. Good? Beleza. Então, aqui era isso. Na página 4, dependia do seu jogo com quem você fez. E o 5 era o desenho que vocês vão me mostrar. Na página 60, vocês tinham que circular os animais que apareceram. Então, lions, leões, apareceu na primeira linha. Depois, lá na terceira frase, tinha snakes. Quem sabe o que é snakes? Cobras, né? Cobras. Depois tinha hienas, que é hienas. E lá embaixo, monkeys, que é macacos. Então, 4 animais, os 2 que a gente não tinha visto ainda, snake e hiena, ok? Além disso, eu passei uma folhinha para vocês, só um segundo, com os animais para vocês preencherem os nomes, né? Então vamos lá, number 1, monkey, nessa folhinha solta aqui, monkey. Number 2, elephant. Number 3, rhino. Number 4, koala. Number 5, giraffe. Number 6, kangaroo. Number 7, alligator. Number 8, lion. Tá aí do outro lado. Number 9, bear. Number 10, tiger. Number 11, hippo. Ok? Então, tinham 11 animais aí para vocês botarem os nomes. E eu acredito que vocês tenham ido bem. Hoje nós vamos começar na página 61, exercise 2. Mas antes da gente fazer o exercício, eu quero lembrar com vocês uma coisa.
This is, lembra disso? These are. Lembra que a gente estava vendo sobre isso algumas aulas atrás? Singular, plural, singular, plural. This is, esse aqui arrasta um pouquinho. These are. This is, these are. Lembram disso? Nós vamos aplicar isso para o exercício de hoje, tá? Então, vocês têm aqui 5 figuras e vocês vão ter que ver se tá em this is singular ou these are plural. Então, vocês vão olhar se os animais estão sozinhos ou se eles estão com alguém, com outro animal, no caso, e vocês vão ver se é singular ou plural. Que nem no primeiro, tem ali uma família de lions. This is a lion, these are lions. Mesma coisa para zebra, tiger, monkey, bear. Vocês podem notar que quando a gente usa these are, não aparece o an, porque o an só é uma, então ele só funciona com singular. Mas tem uma outra mudança quando é com these are. Além de não ter o an, o animal ou objeto, né, que a gente estiver falando vai ter que aparecer no plural. Então, lion ficou lions. Só acrescentar o S no fim. Zebra, mesma coisa. Vai ficar zebras, com S no final. Tiger, vai virar tigers, com S no fim. A grande maioria dos plurais do inglês é igual em português, a gente vai acrescentar o S. Tem algumas palavras que têm uma regrinha diferente e tem algumas que são irregulares, que fica totalmente diferente. Mas por enquanto, vamos só falar aqui desses animals, a gente vai aprendendo plural, conforme a gente vai aprendendo outras palavras, tá bom? Então não se preocupem, só vejam aqui se é this is or these are. No 3, vocês precisam ler o texto para depois ver lá embaixo se é verdadeiro ou falso. True, verdadeiro, false, falso, né? Então vamos apagar aqui já pra gente deixar livre, se a gente precisar anotar. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanham, tá? Na página 61, exercício 3. A koala isn't a bear. It's a marsupial. Some people say the word koala means no water. Koalas eat leaves. The cub drinks the mother's milk until it's 1 year old and lives about 12 years. Então ele está dizendo aqui que ele não é um urso, né? Ele é uma outra espécie de animal. Algumas pessoas falam que o nome koala significa sem água. Koalas, eles comem folhas. É o que está dizendo aqui, ó. Koala eat leaves. Leaves é folhas. Os bebês koalas, eles mamam leite da mãe até eles terem 1 ano de idade. E eles vivem mais ou menos 12 anos. É isso que o texto disse. Aí, vamos lá. Tem 3 coisinhas com o quadrinho roxo que vocês vão colocar ou o F de falso ou o T de true, verdadeiro, tá? Então, primeiro, a koala is a bear. Segundo, koalas eat apple. Terceiro, a koala lives about 12 years. Então, vocês vão ver se é verdadeiro ou falso. Alright? Depois nós vamos seguir para a próxima página. Antes de seguir, já vamos fazer um exercício extra que eu vou enviar para vocês. Vocês vão receber essas 2 páginas aqui com vários animals. E aqui tem as perguntas. Vou começar isso com o do macaquinho. What is this? O que é isso? Tá perguntando. Então, como é que vocês respondem? Lá tá perguntando what is this. Vocês têm que analisar pela imagem, né? O que é isso? Vocês têm que inverter isso aqui, ó. This is. Daí tem o desenho lá, eu sei que é um macaco. Não posso esquecer do an. A monkey. Isso é um macaco. Ok? Mas alguns vão estar perguntando no plural. What are these? Nas perguntas, eles trocam de posição. Vem primeiro o are, depois o this, vem primeiro o is, depois o this. Mas na resposta, daquele jeito que a teacher já ensinou. These are. Não precisa de a ou an porque é plural. E vocês têm aqui, ó, koalas, que é o segundo. Então, what is this? This is a monkey. What are these? These are koalas.
Então, não esqueçam de colocar o koalas no plural, sem A, N, mas tem um pluralzinho com S, tá? E vocês têm vários para analisar. Alguns estão no singular e alguns estão no plural. Então, só vocês verem a pergunta e o desenho, tá? E não esquecer de inverter na hora de responder. A pergunta já está feita aqui. Então, vocês vão responder vários, né? Todas as perguntas são what is this ou what are these. Então, vocês têm que responder this is a ou these are e o nome do animal corretamente, tá? Então, isso aqui é tarefinha para hoje. Very good. Aí sim, nós vamos seguir para a próxima página. Aqui nós temos um projeto e também temos uma parte de valores. Protect Endangered Animals. O que é endangered? São animais que estão ameaçados, né? Animais que já estão quase em extinção. Então, nós vamos olhar esses animals, eles são animais comuns no Brasil, certo? Então, são animals in Brazil. E vocês vão olhar aqui, esses animals. Quais desses aqui estão ameaçados de extinção no Brasil? Então, dá uma pesquisada, conversa com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Você acha que tem esse bear aqui no Brasil? Que tem esse tipo de tiger, né? Que tem aquele monkey? Será que os monkeys estão em extinção? O que você achar que está em extinção, tem uma bolinha aí para cada animal, né? Tem um círculo aí para cada um desses animals. Tá assim, ó. O que você achar que está endangered, você vai colocar um check, tá? O que você achar que não tá ou não tem no Brasil, deixa em branco, ok? Então, ó, a bolinha está antes do animal, não depois, para vocês não se confundirem, ok? Pelo menos na primeira coluna está antes do animal, na segunda está depois, deixa eu ver, antes, depois e depois está antes também, tá bom? Então ele inverte, só a coluna do meio que fica depois e a coluna primeira e segunda fica antes, a bolinha. Good? Depois nós vamos para a página 63. Let's save them. Vamos salvá-los, né? Aqui a gente vai pensar algumas coisas de como a gente pode salvar algum animal. Então, vocês vão escolher um animal que está endangered, algum animal do Brasil que está em risco de extinção, e vão colocar aqui o nome em português e depois o nome em inglês, certo? Então, vamos lá. Que eu chutei aqui a turtle. Então, eu vou escrever tartaruga. Eu posso ver lá qual tipo de que é, acho que é uma tartaruga marinha. E embaixo, turtle, né? Mas aqui a gente precisa pesquisar para ver certinho o nome. Na terceira linha, tá perguntando scientific name, o nome científico. Se você colocar lá no Google, nome científico, você digita lá em inglês, scientific name, turtle, ou turtle scientific name. Vai aparecer para vocês escreverem aqui, ok? Aí, habitat in Brazil, onde ela mora? Floresta amazônica, mora na Mata Atlântica, mora na Caatinga, vocês vão ver onde que mora, tá? Pode colocar em português aqui mesmo, esse bioma de onde ela mora. Population, how many are there? Então, se vocês colocarem também lá, tartaruga marinha, quantas tem? Se você pesquisar no Google, vai aparecer o número. Aqui é só colocar o número, tá? Lá em cima tem outra question, what they eat, o que eles comem. Então, você também pode perguntar lá no Google, o que uma tartaruga come? Daí vai falar lá as coisas. Aí, se você conseguir colocar o que come em inglês, pode pôr, se não, pode ser em português, depois a gente vê junto, tá bom? Aí embaixo tem umas bolinhas brancas, que são os reasons for being endangered, as razões por estarem em extinção, em ameaça. Então, vocês vão ver se é destruction, pollution, então destruição do habitat, poluição, hunting, se elas são caçadas, problems with food, se elas têm problemas para achar comida, disease, doenças, ou competition with other species, então ou se é competição com alguma outra espécie. Por que ela está ameaçada? E se tiver mais de um, pode pintar mais de uma bolinha. Good? E aqui embaixo, em meio, vocês vão desenhar esse animal que vocês escolheram pesquisar. Então, esse é o nosso projeto da unidade. Então, façam com capricho. Se ficou dúvida, teacher, não lembro o que é essa parte aqui, o que eu tenho que colocar, podem me procurar sem problemas que eu ajudo, tá bom? Então, hoje, nós fizemos correção de atividade
Vimos uma parte de gramática this is, this are. Passei exercício extra de gramática para vocês. E também vimos essa parte do projeto, que é sobre animais em extinção. Então, marcar e depois pesquisar sobre um que vocês escolheram. A gente se vê na próxima aula para fazer correção dessa parte aqui do livro e também trabalhar no nosso workbook, que é a parte de exercícios do livro, tá bom? Então é isso. Thank you. Bye, bye.